Fala pessoal, tudo bem? É preciso ser genial para atuar em Private Equity? Meu nome é Ricardo Giacomo Maluf e antes de qualquer coisa eu queria te convidar para se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Esse é um incentivo importante para que eu possa cada vez mais trazer conteúdo de qualidade aqui no canal, tá legal? Então vamos lá. É preciso ser genial para atuar em Private Equity e Venture Capital? E aí eu lembro de uma história que aconteceu comigo, que eu vou contar aqui. Quando eu estava saindo da faculdade, mais ou menos ali iniciando minha carreira, minhas primeiras oportunidades de trabalho, eu lembro que o mercado de Private Equity no Brasil, né, e principalmente Private Equity, era um mercado bastante restritivo, né? Assim, existiam pouquíssimos fundos, muito poucos fundos. O número de transações que haviam sido feitas naquele momento, até aquele momento, eram poucas transações, o volume financeiro, né, transacionado também baixo em comparação ao que a gente vê hoje. Então, assim, poucos fundos e equipes enxutas dentro dos fundos, ou seja, pouquíssima gente nesse mercado, né? E muitas vezes tinha gente que tinha vindo de fora, seja estrangeiros ou pessoas que tinham se especializado nisso lá fora, trabalhando nesses fundos, às vezes internacionais, às vezes locais. E era curioso porque a impressão que se tinha, que pelo menos eu tinha muito clara, é que tinha um muro, e um muro muito grande, assim, um muro gigantesco entre a maior parte ali dos setores ou dos trabalhos e das empresas, e atrás desse muro você tinha ali os fundos de private equity. Então, alguma coisa bastante restritiva, bastante oculta, assim, um negócio difícil de entender o que estava acontecendo. Isso mexia bastante com o imaginário, né? Então, eu acredito que desde essa época vem um pouco aquele sentimento de que ali nos fundos de investimento, ambiente fechado, pequeno muitas vezes, acontecem coisas que as pessoas não sabem o que é, quase que uma mágica ali, e essa mágica é feita fora dos nossos olhos e de repente as coisas acontecem e grandes investimentos e grandes oportunidades acabam sendo geradas a partir da mágica de pessoas que naturalmente a gente passa a imaginar que são geniais, né? Porque eles estão atrás do muro fazendo mágica, né? Então, quem está atrás do muro fazendo mágica provavelmente é genial. E isso mexe, então vai mexendo, começa a mexer com o imaginário aí de praticamente todo mundo que não está acompanhando isso mais de perto ou por trás das cortinas. E eu lembro desse sentimento muito claro, né? Durante algum tempo eu trabalhei com crédito em banco americano, depois trabalhei com fusões e aquisições. Eu passei um tempo nos Estados Unidos, depois trabalhei com fusões e aquisições, empresa Big Four. E eu lembro que mesmo estando trabalhando com fusões e aquisições, que tem uma proximidade com Private Equity, né? Até porque quem trabalha com fusões e aquisições está levando a oportunidade de investimento ou de empresa para ser comprada para os fundos, né? Quando você trabalha com M&A ou Investment Banking, você normalmente está assessorando uma empresa que está sendo vendida, e aí você vai achar ou um comprador ou um investidor para essa empresa, e os fundos de Private Equity costumam ser possíveis compradores, né? Possíveis investidores. Eu lembro desse contato entre a empresa onde eu trabalhava e os fundos, e ainda assim, né? Mesmo trabalhando e estando ali em fusões e aquisições, o Private Equity ainda era um negócio ainda um pouco mais distante, um pouco mais obscuro ali, menos claro com relação às coisas que aconteciam lá dentro, e o sentimento da mágica ainda continuava um pouco, né? E eu fiquei trabalhando com fusões e aquisições durante um tempo, acho que se não me engano, eu fiquei uns 6 anos na Price ali. E aí quando eu fui para Londres, quando eu fui trabalhar em Londres, eu tive acesso a uma oportunidade super interessante. Eu fui então trabalhar com um negócio chamado modelagem financeira. Chegando em Londres, eu descobri que eu ter trabalhado numa empresa britânica me dava uma credencial que nem eu imaginava que seria tão forte por lá, e também o fato de eu ter trabalhado numa empresa com a característica de muitos cálculos, muito número,
e isso me dava também um outro respaldo ali, né? A questão britânica e o negócio dos números. Então eu tive acesso a essa oportunidade, que era uma oportunidade de modelagem financeira, né? Que é uma vaga que eu praticamente nunca tinha ouvido falar no Brasil e ultimamente também não vejo isso aqui no mercado brasileiro, né? E então eu fui ser o cara de um dos caras de modelagem financeira numa empresa londrina, local lá. E aí eu percebi que essa equipe de modelagem financeira resolvia vários problemas financeiros complexos de vários tipos de atuação, né? E uma delas era o ângulo do private equity. Inclusive nessa empresa onde eu trabalhava tinha um time especializado em private equity que era contratado pelos fundos para analisar algumas oportunidades que os fundos estavam olhando. E o que eu descobri é que, ao ser o especialista de modelagem financeira, eu me tornava um cara muito útil, por ser dessa área, por ser dessa especialidade, ou por estar me especializando cada vez mais lá, nessa empresa londrina. Eu lembro de ter comprado muitos livros, eu fui pesquisar muito, fui estudar muito, porque não era exatamente o meu principal ângulo quando eu trabalhava no Brasil. Mas eu acabei me especializando e tal, e comecei a me aproximar muito dessa equipe de private equity, né? Então, eu virava para eles e falava assim, o que vocês estão precisando fazer aí para private equity? Eles falavam, olha, a gente está olhando para uma transação que o fundo está considerando pegar um recurso de um banco para o fundo colocar então menos recurso e alavancar mais o retorno dele. E eu falava, olha, que interessante, né? Tem como eu ajudar? E eu comecei então a ajudar, eu comecei a elevar a régua dos cálculos que esse pessoal de private equity fazia, porque eu era especialista em modelagem financeira, e eu acabei meio que indo para essa especialização dupla de modelagem com private equity. E foi bem curioso porque eu fui ver como que os fundos investiam, que tipo de retorno eles esperavam, como é que se fazia o cálculo para entender a partir de determinado retorno, a partir de determinado investimento, que retorno que pode ser possível em diferentes cenários, qual era a linguagem do retorno do private equity a partir de um investimento, o que ele espera ter de retorno, né? Como a TIR ou múltiplo de número de vezes que o investimento inicial se transformou no retorno final. Então, super interessante, olhando também para modelos de cálculo para incentivo de management, né? Da diretoria ali que estava envolvida na transação ou que estava vindo de fora, que eles chamavam de management buy-in, ou as pessoas que estavam dentro e estavam comprando um pedacinho pequenininho ali da transação só para tentar navegar um ganho financeiro maior, que é o management buyout. Então, assim, vários termos financeiros super específicos do private equity, e eu fui aprendendo de pouquinho em pouquinho. Então, vários ângulos, né? O ângulo de como calcular o retorno, o ângulo de quanto tempo e quem se beneficia com a transação, os cálculos de transação alavancada, e assim por diante. Eu lembro que tinha várias formas de calcular várias coisas, e o que eu fui descobrindo é que o private equity ele é um negócio bastante processual, né? Ele tem etapas muito bem delineadas ali, muito claras do que precisa fazer, quando que precisa fazer, como calcular, o que é um retorno bom, o que é um retorno baixo. E eu lembro que conforme eu fui avançando nessa compreensão, eu fui pensando, poxa, talvez não seja mágica, né? Talvez não seja alquimia, talvez tenha ali um passo a passo, né? Tem um processo. E aí eu comecei a pensar que o que me fazia acreditar de que private equity era para gênios ou para mágicos ou para alquimistas, né? Talvez tinha um pouco a ver com o fato de ser uma área muito fechada, uma área muito pequena, uma área em que as pessoas não necessariamente contavam muito ali o que estava acontecendo nos bastidores, e eu fui meio que decifrando aos pouquinhos como que esse setor, o setor de investimento de capital de risco, aí do private equity ou do venture capital, do investimento alternativo, né, como se chama, como que ele olhava para essas transações, e foi ficando claro cada vez mais para mim que existia ali etapas, né, existiam ali processos, existiam formas de ver, não era... Né? Cada um, o cara botava a mão na cabeça, eu já sei aonde que eu vou investir, como é que eu vou investir, que retorno que eu preciso, como calcular cenários. Eu lembro que a gente usava muita modelagem financeira para destrinchar os números da empresa, jogar ele no modelo ali que a gente conseguia compreender, e aí jogar vários cenários. Se acontecer isso, o que dá?
se eu fizer isso, o que acontece, e assim por diante, em vários cenários, olhando vários retornos. Por quê? Porque você está tentando prever o futuro, né? E prever futuro é um negócio que dá um trabalho danado, né? Você precisa primeiro dominar os números para depois começar a brincar com eles e ver que tipo de retorno dá em cada cenário. Eu lembro de ter sido auditado nos meus modelos por The Big Four, né? Eu lembro, já fui auditado pela KPMG nos meus modelos financeiros, fui auditado pela Ernst Young, passa tipo auditor me ligando 10, 11 horas da noite, perguntando que fórmula que eu fiz para calcular, sei lá, capital de giro, né? Então eu fazia cálculo mais ou menos para tudo. Eu calculava dentro da empresa a operação para depois calcular, fazer os cálculos específicos de private equity. Então o que essa jornada de Londres me proporcionou foi a compreensão total e restrita de que não tem mágica, não tem alquimia, né? E que um pouco desse sentimento de que é um negócio super especial para pessoas super especiais, sim, acho que as pessoas precisam ser inteligentes, acho que precisa ter bastante empenho, precisa ter bastante cuidado, precisa ter bastante estudo, ali precisa entender o que está acontecendo, precisa entender o setor, precisa entender a empresa, precisa entender os números. Então assim, não é brincadeira, mas não é alquimia, não é mágica, né? Então foi super interessante, porque quando eu voltei para o Brasil e fundei então minha empresa, logo na sequência a Dorset, né, que tem a ver com o nome da rua lá, que eu estava quando recebi uma proposta para vir de volta para o Brasil, e aí nessa ocasião eu tenho um vídeo que eu gravo que eu conto a minha história. Então voltando para o Brasil, eu vim com essa certeza de que é possível, é compreensível, é fracionável e dominável, né? Então eu acho que essa foi o meu principal aprendizado nessa jornada de Londres, numa jornada inicial em que eu fiquei bastante encantado e um pouco, né, assustado com a mágica, que eu não via qual era, e depois tranquilo e sereno em saber que existe processo, existe metodologia compreensível e que dá para aprender. Então eu achei bem interessante, olhando em retrospecto, né? E achei legal compartilhar aqui, compartilhar essa história e essa reflexão, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o teu like aqui, importante para eu ter esse feedback, para saber que você gostou. Deixa o teu comentário, tua pergunta, e é isso aí, compartilha esse vídeo, esse conhecimento com quem você achar que pode se beneficiar, tá bom? E a gente se vê nos próximos vídeos aqui no canal. Valeu, até mais!